avisos, depois só cultuamos a Deus. Apenas lembrando os irmãos, né? Das nossas programações semanais, toda segunda-feira, às 5h30, a nossa manhã de oração. Então, amanhã está confirmado, às 5h30, dia 26 é amanhã? Isso, né? Chegando o Natal já, passou o ano. Se você tiver um tempinho e puder estar conosco orando, tem sido bênção para nós, das 5h30 às 6 horas. 6 horas em ponto, nós terminamos, tá bom? É um período de oração apenas. Tá? Não fique preocupado, vai lá para as 8 horas, vou perder o horário do trabalho. Não, 6 horas nós encerramos a reunião. Quarta-feira, para você que não pode estar aqui na segunda de manhã, quem sabe, na quarta-feira às 20 horas. É mais um horário que a igreja possibilita que você esteja em comunhão com os irmãos e falando com Deus também. Nossa reunião de oração às quartas-feiras, às 20 horas, essa semana aqui na igreja. Tá bom? No próximo sábado, faço uma convocação aos irmãos, dia 1º, às 19 horas, aqui na igreja mesmo. Eu quero começar às 19 horas pontualmente, tá bom, irmãos? Nós vamos finalizar aquela sequência de palestras que são oferecidas aos pais, ou avós, ou cuidadores, né, de crianças e menores, como a Bíblia deseja que nós criemos os filhos que estão sob a nossa custódia, vamos dizer assim, mas pertencem ao Senhor, não só nós, né? Estão sob a nosso cuidado, mas são do Senhor. Se você quiser estar aqui conosco, no próximo sábado nós vamos discutir até alguns assuntos que foram tratados no acampamento que nós fizemos com crianças e adolescentes, e eles responderam no questionário de forma muito franca, e eu queria transmitir para os irmãos aqui, anonimamente, é claro, não vou citar nomes de ninguém, mesmo que eu não tenha. Eles responderam esse questionário sem colocar os seus nomes, mas expuseram lá muitos dos seus sentimentos, muito daquilo que eles pensam sobre coisas da adolescência, tá? Ah, mas meu filho é criança e não respondeu o questionário, porque o questionário foi para os adolescentes. Venham ver o que os adolescentes pensam, porque seu filho é criança, mas vai chegar na adolescência daqui a pouco. E quem sabe nós possamos então compreendê-los melhor e dar um tratamento espiritual da parte de Deus para eles. Bom, próximo sábado, às 19 horas. Por fim, o culto de celebração do Natal está chegando. Dia 16 é o terceiro domingo, né? 16. Já começamos com a participação do coral infantil no culto da noite. Teremos a mensagem também. O conjunto das crianças apresentará uma cantada não muito extensa. Então nós vamos ter a parte cantada das crianças e uma parte escutada também, tá? No dia 23, que é o quarto domingo, na parte da manhã, o teatro, e à noite a cantata do coral. Nessa cantata do coral, como ela é um pouco mais extensa, demora cerca de 45 minutos, nós vamos apenas ler o texto bíblico, vai ter a mensagem falada, já vai ser cantada, para não ficar sem cansar também. Eu quero ver que os irmãos vão trazer conhecidos, amigos, familiares para ouvir a mensagem do nascimento de Jesus, né? Ainda existem pessoas que pensam que é Papai Noel, presentes e amigos secretos de uma grande ceia, mas não é. Por fim, agora sim, nosso acampamento de verão, dias 2, 3, 4 e 5 de março, é uma oportunidade da igreja estar junta, unida, dobrando o joelho em oração e preparando o seu coração, arregaçando as mangas para o serviço do ano de 2019. Nós queremos conversar muito sobre isso lá nesse acampamento. Como nós vamos agir, como nós vamos proceder em 2019, trabalhando como Igreja de Cristo. Preste atenção hoje na palavra que Deus tem para o seu coração através da mensagem. Ela vai nos direcionar para aquilo que nós vamos mais ou menos estudar no acampamento, tá bom? Fale com o nosso irmão presbítero Reinaldo. Por fim, os nossos
visitantes pela primeira vez, está aqui, chegou para mim o cartãozinho da Márcia. Quem preencheu o cartãozinho da Márcia? No último banco, está no último banco. Ah, bem, a gente vai comunicar, até que não chegou um pouquinho, já tinha começado, né? Acabamos terminando e não conhecendo. A Márcia, ela mora aqui perto, né, na região, esteve conosco na parte da manhã. Seja bem-vinda na graça e na paz de Cristo Jesus, tá? Márcia, continua de pé. Umas 10 pessoas estão muito aflitas aí para te cumprimentar, saudar em nome de Jesus, tá vendo? Olha lá. Se você também nos visita, não pela primeira, segunda ou terceira vez, seja bem-vindo também. Sinta-se no meio do povo de Deus, tá? Você está na igreja de Jesus Cristo. Vamos cultuar a Deus. A partir de agora, então, cessamos aí as nossas saudações, os avisos, fazem parte do culto a Deus, né? E vamos compenetrar no louvor e adoração ao nosso Deus, tá bom? É preciso, então, que nós reflitamos um pouquinho e coloquemos o nosso coração diante do nome de Deus. Faça isso agora. Talvez você ache isso alguma coisa assim meio de praxe. Chega lá, tem um prelúdio, a gente é meio que obrigado. Não, você não é obrigado, viu? Essa é uma grande oportunidade para você dizer para Deus assim: fala ao meu coração essa noite e receba a minha adoração. Quero ter um encontro especial com o Senhor. Fala na minha vida, transforma, renova. Faça esse pedido a Deus, confessando os seus pecados. Diga a Deus: você é pecador, mas que também é remido pelo sangue de Jesus Cristo. Ore a Deus nesse instante. Ó Pai, o Senhor preparou uma festa, uma celebração para hoje. Aos nossos olhos parece que está tudo pronto. Viemos à tua casa, chegamos, conduzidos pelo teu Espírito, e estamos desejosos de sentir então a tua presença falando aos nossos corações. Faça a tua obra, cumpra os teus propósitos, ó Deus. Venha com o teu Santo Espírito ministrar aos nossos corações, quebrantar, nos lavar com o sangue de Jesus, preparar a nossa mente para a recepção da palavra de Deus, aquilo que é o mais importante do culto, o Senhor falando conosco. Mas sabemos que o Senhor exige a nossa adoração e requer, porque nos chamou, nos moldou, regenerou a nossa vida, implantou em nós o seu Espírito. Portanto, o Senhor nos chama nesse momento como igreja, como congregação dos santos, aqueles que são separados, enquanto outras pessoas estão fazendo diversas coisas por aí, até lícitas, mas a nós aprove ser chamado pelo teu Espírito para o culto. Nós não queremos ser roubados pelo inimigo nessa noite. Prepare então as nossas vidas, cuida dos nossos corações, nos reconcilie mais uma vez contigo, renove essa reconciliação que nos foi dada no sangue de Jesus. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. 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 Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós vamos ver os versículos 1 a 11. Romanos capítulo 5.
versículos de 1 a 11, assentados ainda como estamos, de forma alternada. Eu leio os versos ímpares e os irmãos, como costumeiramente fazem, os versos pares. Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isso, nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Graças a Deus. Que texto bonito, que nos conforta e que nos faz pensar que, embora pecadores e imperfeitos, temos já o selo da redenção, a expiação dos nossos pecados, e ainda forasteiros ou peregrinos nesse mundo, já podemos contar com o sangue precioso de Jesus, que nos purifica, que nos dá vigor, nos dá força. É isso que nós vamos proclamar nesse momento, cantando o hino 288. Peço à igreja que se coloque de pé, para nós, com muita alegria, disposição e satisfação, entoarmos a Deus, louvarmos por essa reconciliação que nos foi dada. Coração
Amém. Já vamos ser conciliados. Esse cântico diz, e da nossa parte, muitas vezes ainda nos colocamos como inimigos, ainda fazemos aquilo que desagrada a Deus. E há uma aclamação aqui, de um pedido de perdão, de que nós nos voltemos a Deus, aquele que nos reconcilia. Vamos ter uma oração então de gratidão, porque, como lemos, nos foi otorgado o Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Nosso irmão diácono Alexandre nos dirige a Deus nessa oração de gratidão a Deus pela remissão dos pecados que temos em Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te agradecemos, Senhor, que o Senhor nos concede, Senhor, pela bênção, pela misericórdia do Senhor, Senhor, por podermos estar aqui, Senhor, na sua casa, louvando e agradecendo o seu nome, Senhor. O Senhor nos perdoe por todo qualquer pecado, Senhor. Restaure nossos corações, reconcilie com o Senhor poderoso de Jesus Cristo, para que possamos cada vez mais sentir o seu amor, Senhor, e louvar e agradecer o seu nome, Senhor. Abençoe esse culto, Senhor. Abençoe tudo que será feito, Senhor, para a sua honra e a sua glória, Senhor. Oramos agradecidos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. 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 Igreja, pode se sentar. Graça e paz, igreja. Queria compartilhar com os irmãos o Salmo de número 124. Diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vou enfatizar os versículos 4 e 5. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Acho que essa semana a gente viu mais ou menos o poder das águas, das forças mais poderosas da natureza. E o salmista compara a força da perseguição do mundo dos homens sobre a nossa alma, como uma torrente. Essa força das águas é um perigo, super destrutivo desde que o mundo é mundo. Quando começa uma enchente, se tivermos tempo de fugir, é a única opção, praticamente. E quando o salmista compara essa força poderosa com a perseguição dos homens, ele diz que o Senhor nos livrou dessa força, dessa torrente. Nós não teríamos escapatória, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, nos livrou da perseguição, dessa destruição, dessa força, dessa torrente que o mundo inflige sobre nós. Graças a Deus por isso. Queria convidar os irmãos a se levantar e adorar esse Deus Todo-Poderoso que nos livra das torrentes do inimigo. Today
os evangelhos andam sobre o mar, aquele mar revoltoso da Galileia, e eu digo para os irmãos assim, há uma figura que às vezes que nós passamos batido no Apocalipse que também me chama muito a atenção, que é o mar de vidro. Apocalipse 4:6 diz: há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Claro que quando João diz aqui mar de vidro, não vidro propriamente dito, mas no aspecto. E Deus mesmo figura lá na frente, no capítulo 15, do Cântico de Moisés, uma referência ao mar vermelho, um mar revoltoso que o povo de Israel passou em seco, pelo meio, e foi livrado das garras de Faraó. Só que aqui é um mar de vidro, é um mar que foi subjugado pelo poder de Deus. Esse aspecto de vidro é onde não há perturbação, onde de ponta a ponta ele foi totalmente subjugado pelo poder de Deus. E é esse poder que nos protege, que nos guarda, está tudo sob controle dele. A sua vida está sob o poder de Deus, que abaixo dele fica tudo estático. O mar é vidro no aspecto, onde não há nenhuma perturbação, nada se levanta contra o Deus soberano. Amém?
Salmo 46, versículos de 4 a 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 2 pontos que eu queria só destacar nesse texto. Uma coisa interessante, um fato interessante é que ele fala da cidade de Deus, se referindo a Jerusalém, só que Jerusalém não tem rio. Então provavelmente ele está equiparando a Jerusalém e o Éden, que o Éden tinha um rio notável, que se dividia nos 4 braços. E esse rio simbolizava a presença de Deus, doadora da vida. Você pode ver essa imagem em Ezequiel 47, no rio que flui no templo de Deus, ou em Apocalipse 22, que o rio flui logo da presença de Deus, os rios da água da vida. E o segundo ponto é que quando os israelitas olhavam para o templo, eles se sentiam protegidos, que simbolizava a presença de Deus. E nós, cristãos, hoje olhamos para Cristo, que é o Emmanuel, Deus conosco, o Senhor dos Exércitos está conosco. Amém? Down.
frente as crianças até 9 anos. Pai, te agradecemos, ó Pai, por esses momentos de culto. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos suprido, Pai. O Senhor tem suprido nossas necessidades, quer sejam físicas, quer sejam espirituais, ó Pai. O Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção, Pai, nas regiões celestes. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos porque sabemos que os teus rios, Pai, fluem neste momento aqui, Pai, trazendo vida aos nossos corações, ó Deus. Que o seu rio continue fluindo, Pai, na vida de cada um aqui, ó Deus. Que cada um se sinta, Pai, reavivado, Pai, com a sua presença, Pai. Com a presença dos rios que fluem do Senhor. E que o Senhor sacie a nossa sede, Pai. Que nós deixamos as águas salgadas do mundo, Pai, que só nos dão mais sede, que nós possamos nos saciar das tuas águas, Pai, as águas de vida que matam a nossa sede definitivamente, Pai, que nós possamos nos saciar somente do Senhor, Pai, nos gloriar somente no Senhor, Deus. Que o Senhor continue à frente deste culto, Pai, que o Senhor traga a mensagem de encontro aos nossos corações, que o Senhor também cuide das nossas crianças, ó Pai, que elas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, ó Pai. Ele que eu oro e agradeço neste momento. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Não confunda com a primeira carta. Nós vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Nós vamos ler do 18 até o 6, versículo 3. Eu leio, os irmãos acompanham, tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 18 até 6, versículo 3, diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também nos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma,
para que o ministério não seja censurado. Amém? Antigamente era mais comum, hoje ainda existe, mas nem tanto, os filhos dando continuidade ao ofício dos pais. Existem algumas exceções, mas não muitas. As empresas familiares, não só pela crise, mas porque muitos dos filhos acabam tendo outros sonhos, outros planos, o que é natural. Mas numa cultura mais oriental, como era aqui nesse tempo, não a ocidental como a nossa, era mais comum que os filhos quisessem seguir aquilo que os pais deixassem ou deixavam. Um legado, um tipo de um legado. Eu não quero confundir nem comparar o ministério de Jesus a uma empresa ou negócio. Não quero comparar o ministério de Jesus com empresa, familiar ou negócio. Mas eu queria que os irmãos pensassem na dinâmica daquilo que é passado de geração em geração. Que os pais gostariam que os filhos também fizessem aquilo que foi feito ou deixado por eles de geração em geração. Ou seja, nós, a igreja, o corpo de Cristo, como continuidade do ministério de Jesus. Então, não como uma empresa ou negócios, mas como dar continuidade, prosseguimento àquilo que o autor da fé quer que os seus filhos adotivos na fé também façam. A continuidade do ministério de Jesus. Jesus foi bem claro quanto a isso, nas suas palavras de despedida, por exemplo, lá em João, capítulo 14, versículo 12, quando ele diz: em verdade, está dando ali as palavras de despedida, o capítulo 14 começa dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, no versículo 6, e mais à frente, no versículo 14, dizendo que aqueles discípulos seriam a continuidade do ministério dele. Ele diz: olha, eu vos asseguro que aquele que crê em mim, ou seja, os meus discípulos, também fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto de meu Pai. Jesus já está dizendo ali que nós continuaríamos, os seus discípulos continuaríamos o seu ministério. Portanto, é verdade dizer que o ministério terreno de Jesus foi de aproximadamente 3 anos, do batismo até a sua ascensão. Mas também é verdade dizer que o ministério de Jesus na terra, ele ainda continua através de nós. Essa é uma das mensagens grandiosas que Paulo quer transmitir aos Coríntios na sua segunda carta. Primeiramente, Paulo tratou, e você conhece bem a primeira carta aos Coríntios, Paulo precisou tratar de alguns problemas internos da igreja. Havia divisões dentro da igreja, algumas pessoas estavam prevaricando, havia imoralidade, enfim, Paulo trata na primeira carta de assuntos internos da igreja. Uma vez que ela está desenvolvida agora e é uma nova criatura, veja aí que no nosso contexto anterior, versículo 17 do capítulo 5, falei assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, dizendo isso aos Coríntios, e dizendo aquelas coisas da primeira carta, e aquelas coisas ruins que eles estavam praticando já passaram, esses se fizeram novos. Então agora vocês têm continuidade. Já foi tratada na primeira carta os assuntos internos, foram resolvidos, e agora trabalhados e desenvolvidos. Agora, numa segunda carta, Paulo então deseja que essa igreja, já desenvolvida internamente, preste atenção nesse detalhe, porque nós estamos tratando aqui de nós como igreja, já cuidada internamente dos seus problemas, possa então dar continuidade ao ministério de Jesus, ou à missão de Jesus aqui na terra. E para dar continuidade a essa missão,
Paulo, o apóstolo Paulo, que escreve essa carta, ele qualifica a igreja sobre 3 aspectos. Tem 3 palavrinhas, 3 qualidades aí nesse texto que nós vemos, que Paulo diz que a igreja tem que ter para desenvolver ou dar continuidade à missão de Jesus, ao ministério, ao serviço de Cristo. Talvez você pense em igreja, ouvir a igreja para receber bênçãos, para ser próspero nisso, ou ter vantagens e benefícios naquilo, e você também pode ser abençoado. Mas é preciso que nós que chegamos até a igreja saibamos da razão dela existir, dar continuidade àquilo que Cristo começou, ao que Jesus começou, o seu ministério, porque Ele assim confiou a nós esse ministério que nós estamos vendo aqui. Então eu quero propor para os irmãos hoje de nós observarmos aí no texto algumas qualificações, eu diria a qualificação da igreja que continua o ministério de Jesus. Se você é igreja, você tem que estar nesses aspectos que Paulo diz e conclama os crentes de Corinto, e repito, já foram curados internamente como igreja. Se você não tem noção disso, depois de casa leia a primeira carta, você vê que Paulo está só instruindo uma igreja que está totalmente desacreditada internamente, cheia de lutas, brigas, desavenças e coisas imorais acontecendo que precisavam ser corrigidas. Uma vez corrigidas, eu quero crer que você já é um crente que já passou pela correção daquilo que é imoral, daquilo que é impróprio dentro de uma igreja. Então, temos que dar continuidade à missão de Jesus. Temos que dar continuidade àquilo que Cristo deseja. As qualificações estão claramente descritas aí no texto. Uma primeira missão, ou aspecto, ou qualificação da igreja, que está muito evidente. Nós estamos falando sobre isso já no culto desde o início. É a função reconciliadora. Os versículos 18 e 19 nos dizem muito sobre isso. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Em 2 versículos, 4 vezes dizendo: olha, tem o ministério da igreja aí, nós estamos pregando a vocês, e vocês vão ter que imitar também a nós, que é a reconciliação. Então, a primeira qualificação do serviço na igreja, se você é a igreja de Jesus e está dando continuidade à obra de Cristo como verdadeiro discípulo, você tem que ser parte de uma igreja reconciliadora, tá? Mas preste atenção que essa reconciliação, essa qualificação que nos é dada ou exigida, ela está sob uma perspectiva muito séria. E eu gostaria que os irmãos olhassem para o texto e percebessem isso, porque esse ministério de reconciliação não nos foi apenas dado, mas diz o texto que foi confiado. E essa palavra confiado é muito forte, nos traz um senso de responsabilidade. A palavra confiar na Bíblia, quando diz que alguém confiou alguma coisa a outrem, quer dizer que entregou um bem, um valor muito precioso, para que fosse guardado, cuidado. Olha, preste atenção então, que não é um simples ministério de reconciliação. A igreja tem que ser reconciliadora, promover a paz no mundo e também dentro dela. Mas não só isso, preste atenção, Deus apenas não nos deu, mas diz que Ele confiou. E confiar é dar um bem precioso a alguém para que essa pessoa guarde, proteja. Reconciliar, você sabe que é integrar, unir, reaproximar aquilo que estava separado, assim como foi feito conosco. Nós estávamos separados do pecado e fomos reconciliados em Cristo. Agora devemos fazer a mesma coisa que Cristo fez em nós e reconciliar o mundo com o Pai. Reconciliar talvez a minha família com o Pai, reconciliar talvez a minha própria vida com o Pai. É exatamente dessa forma que devemos proceder, para que então seja sustentado o ministério de Jesus dado a nós. Jesus confiou a nós o seu ministério aqui na terra. Então, um dos ministérios, ministério é serviço da igreja, é promover a reconciliação ou promover a paz. Como
Começa a pensar na tua vida, começa a pensar na tua casa, começa a pensar em você como igreja. Quantas vezes essa semana você foi o promotor da paz? Essa reconciliação também nos é dita aqui que deve ser precedida, ou procedida, melhor dizendo, da mesma forma como Cristo procedeu conosco. Versículo 19, olha como foi conosco: não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, quando eu vou promover a paz, quando eu vou tentar reconciliar alguém, eu não posso olhar as imperfeições, os pecados, as fraquezas dessas pessoas. O que eu tenho que pensar e olhar é que o sangue de Jesus foi derramado sobre elas. Ah, mas eu não sei se são excluídos ou outros. Então eu tomo por base que são, para não ter erro. Então eu não fico olhando as imperfeições, eu não fico olhando os erros, eu não fico olhando as fraquezas dos outros e apontando. Eu quero fazer o que Cristo fez conosco. Se Ele fosse apontar os nossos erros, as nossas imperfeições, para reconciliar, não seríamos reconciliados, não teríamos a paz. E quem sabe muitas vezes nós olhamos até para pessoas dentro da igreja, dentro dos nossos lares, e dizemos: ah, é muito imperfeito, não quero nem me aproximar, promover a paz ali, nem pensar, não combina comigo, pois eu te diria que você não está dando continuidade ao ministério de Jesus aqui na terra. E isso é muito sério, porque, como eu disse, através do texto, nos foi confiado, não foi dado, foi confiado. É um bem, um valor muito grande que foi dado à igreja para que ela desenvolvesse. Não se esqueça do texto que nós lemos no início, Romanos 5, no versículo 10, diz que nós éramos inimigos de Deus quando fomos reconciliados, ou quando fomos trazidos à paz. Quando Ele nos procurou para apresentar a paz, o texto diz que nós éramos adversários, inimigos, opositores. Veja como é que nós devemos ser qualificados para que então damos continuidade ao ministério de Cristo. Quem sabe precisamos vencer algumas barreiras ou alguns problemas. Quem sabe essa reconciliação muitas vezes precisa ser feita primeiro em nós, não no sentido de que Deus já não nos chamou e nos regenerou, mas porque por vezes nós estamos em luta contra Deus. Nós nos afastamos da presença dEle. Nós, por pecados ou por acharmos que Deus é injusto para conosco e mais bonzinho para com aquele, nós nos afastamos e precisamos buscar de novo essa reconciliação. Quem sabe porque Deus deu para aquele e não uma pessoa naquele meu sonho. Então eu penso que Deus é injusto. Deus diz para você essa noite: busque a reconciliação comigo, para que você seja um promotor da paz, porque você é meu corpo, é minha igreja, e eu confiei a você o ministério da reconciliação. Quem sabe um filho que você queria, Deus não deu, e por isso você se afastou de Deus. Pois Ele te diz essa noite: venha se reconciliar comigo. Você é meu filho, você é minha igreja, e eu confiei a você a promoção da paz. Quem sabe era o emprego que você tanto queria, ainda não conseguiu. E talvez você pense: Deus tem sido injusto para comigo, porque o ímpio está bem empregado, ganhando bem, e não acontece nada com ele. Pois Deus te chama para a reconciliação. Deus te chama para voltar a ser igreja. Deus te chama para cumprir o ministério dele na terra. O serviço terreno de Jesus foi de 3 anos e pouco, mas ele continua através de nós, corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Será que não precisamos rever esses problemas? Será que Jesus não está te chamando hoje uma reconciliação definitiva, não aquela de simpatia pela igreja, mas de realmente ser parte dela, enquanto se aproxima o final dos tempos? Quem sabe outro problema seja o desejar ser um reconciliador só de familiares, só de pessoas mais chegadas, e fazer acepção de outras que nós achamos: essa é muito difícil, e essa eu não gosto muito, nem vou chegar lá para promover a paz. Pois o Senhor te disse: se você quer ser meu discípulo, se você quer continuar e fazer obras maiores que as minhas, esse que nós lemos em João 14:12, vá atrás de pessoas, independentemente de quais são, que a salvação não é só para familiares e pessoas queridas nós, é para nós como igreja cumprirmos aquilo que nos foi confiado, a missão que nos foi confiada. Será que nós estamos realmente dispostos
a sofrer por isso, para promover a reconciliação na vida das pessoas? Você já está reconciliado com Deus? Será que você pode ler com toda a franqueza para si mesmo aquele texto de Romanos 12, versículo 18, se possível, porque às vezes não é possível, a outra parte não quer, né? Mas se possível, o quanto e não quando, é o quanto, quantas vezes depender de vós, tendes paz. Tem alguém que você precisa se reconciliar dentro da igreja, dentro da sua casa, para poder levar a reconciliação de Deus ao mundo? Se você agir dessa forma, você estará dando continuidade ao ministério de Jesus. Sabe como você pode ser chamado então? De igreja de Jesus. Porque igreja não é esse templo físico, não é eu dizer que eu sou e ponto, acabou. Você pode dizer o que você quiser, mas seus atos vão dizer quem realmente você é. Uma das qualificações que Paulo diz é o ministério, o serviço da reconciliação. Vamos pensar nisso, irmãos. Foi confiado a nós, um valor muito grande dado a nós. Vamos exercer isso para darmos continuidade ao glorioso reino de Deus aqui na terra. Segunda qualificação que Paulo traz agora para aquela igreja que passava por muitos problemas. Primeira carta. Agora está vivendo o cristianismo. Então não tem mais que ficar cuidando de pequenos detalhes internos. Vamos lá porque a igreja precisa fazer mesmo. É uma igreja que é embaixadora. Versículo 20, nós também cantamos isso no hino. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Embaixadores em nome de Cristo. Talvez, eu sei que tem muita gente estudada e muito mais estudada do que eu, mas talvez a gente tenha pouco conhecimento do ofício de um embaixador. Eu pesquisei um pouquinho para nós entendermos o que a Bíblia quer trazer para nós. Eu sei que eu vou falar em termos atuais, mas dá para fazer uma comparação com aquela época também. Pensando em termos atuais, deixa eu explicar de forma simples o que é ser embaixador. Porque a Bíblia fala que nós somos embaixadores, e às vezes nós nem sabemos realmente o que é isso. O embaixador é o cargo mais alto da hierarquia diplomática, ou seja, é um diplomata. O cargo ou a profissão seria um diplomata, mas nem todo diplomata é embaixador, porque dentro do serviço da diplomacia tem várias hierarquias, o que seria no meio militar patente, né? Então, um embaixador é um diplomata, mas nem todo diplomata é um embaixador. Se você quiser ser um diplomata ou um embaixador, você primeiro precisará fazer um curso acadêmico, preferencialmente de Direito ou Relações Internacionais. Depois que você terminar a graduação, você precisa prestar um concurso, que não é tão simples assim esse concurso, né? Não é um vestibular prestado numa faculdade paga, não. Você presta lá só para dizer que na norma do governo nosso tem que entrar via vestibular. É um concurso muito difícil, concorrido. Passando então por esse concurso, você recebe o título de diplomata, não de embaixador, de diplomata, com a função de terceiro secretário. Aí você vai galgando os postos através de cursos e novas provas para segundo secretário, primeiro secretário. Depois você vai ser ministro de segunda classe, para então, depois de um tempo, ser um ministro de primeira classe ou um embaixador. Entendeu? Mais ou menos. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Eu quis trazer para os irmãos assim o quão difícil é a carreira do diplomata até chegar a ser embaixador, o cargo mais alto de um diplomata, que vai representar então o país, o seu país lá fora, no exterior. Entende? Por que Paulo está nos chamando de embaixadores? Se a gente pudesse traduzir hoje para nós,
Bom, primeiro, de forma graciosa, nós fomos graduados. A graduação nós já temos. Foi dada a graça para nós. E o concurso também, nós passamos, fomos eleitos no concurso, pela graça, pela fé. E mais, nós passamos de terceiro secretário já para embaixador direto. Tamanha consideração por nós. E o que nós fazemos então com o título de embaixador por meio de Cristo? Nada. Nada. Muitas vezes, nada. Preste atenção mais algumas coisas que você precisa saber sobre um embaixador. Ele trabalha numa embaixada, num prédio, um local dentro de um outro país. A igreja está numa pátria que não é a dela. Nós cantamos isso. Nós somos forasteiros aqui. Nossa pátria é celestial, mas a embaixada está aqui. E pode passar por pressões dentro desse país. Quem sabe até terrorismo. Outra coisa que nós precisamos saber é que o embaixador tem poderes concedidos pelo chefe de Estado, pelo presidente, para representá-lo. Será que nós usamos isso a nosso favor? Somos os representantes do nosso chefe, do nosso Deus. Temos o poder dado por ele. Outra coisa é que o embaixador, ele é uma espécie de cuidador do povo daquele país que está em outro país agora. Ele intercede por aqueles estrangeiros que estão ali também, como embaixador. Se nós tivermos algum problema em algum país estrangeiro, nós temos que procurar a embaixada para obter algum consolo, algum conforto. E é isso que Paulo diz aqui no versículo 20 também, que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. A exortação aqui é dizer: irmãos, o povo, só Deus salva, só Cristo traz a salvação. Trazer palavras de conforto, mostrando o melhor caminho, a exortação que traz, não deixe o irmão perecer. Isso é ser um embaixador. Romanos 15, 14. Eu estou certo, meus irmãos, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Nós somos embaixadores entre nós, cuidamos uns dos outros, mas nós também somos o próprio nome de Jesus lá fora. E a igreja é a embaixada, não só o templo físico, mas o povo de Deus. Será que nós percebemos essa função em nós de representação do nosso chefe, o Senhor, para a vida das pessoas? As pessoas olham em nós e veem Cristo Jesus. Se elas não veem Cristo Jesus em nós não estamos dando continuidade ao serviço de Jesus, ao ministério de Jesus. E isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Agora, se as pessoas estão vendo Cristo nas nossas vidas, então nós somos a igreja verdadeira, os verdadeiros discípulos. Podemos ser considerados o corpo de Cristo. Então, pense nisso. Função embaixadora. Terceira e última, versículo 1 do capítulo 6, diz lá também uma outra qualidade da igreja que dá continuidade ao ministério de Cristo. Versículo 1: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te vi no tempo da oportunidade de socorrer no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, cortado, impedido. Então Paulo diz aos Coríntios que além de reconciliadores, nós temos que ser embaixadores e também cooperadores. Cooperar é muito fácil se nós desmembrarmos a palavra, fica fácil de entender. Co é junto, operar é trabalhar, trabalhar junto. Co, junto, operar, trabalhar. Mas quando nós pensamos em
cooperar, pensamos em operar. Certamente a mim, pelo menos, me vem a imagem, a figura de um médico que trabalha ou opera. E nós costumamos, eu ouço isso, não há problema nenhum, viu, irmão? Eu ouço alguns irmãos orando e dizendo, no momento da aflição, clamando ao médico dos médicos, não é assim? Umas frases que nós usamos perfeitamente, sem problema, mas dizendo que existe alguém que opera realmente milagres e maravilhas e pode curar, e está certo. Se Deus quiser, e quando Ele quiser, Ele faz tudo sozinho, não precisa de nós. Mas, sabendo e nos colocando como aqueles que vão dar continuidade ao ministério de Cristo, Ele quer que nós sejamos, e nos dá a honra de sermos cooperadores. Eu não sei se você já foi operado ou já participou de uma cirurgia, mas geralmente você é apagado ainda antes, né? Mas você sabe que o médico não faz uma cirurgia sozinho. Há uma equipe multidisciplinar ao lado dele. Existem os assistentes, estão lá o instrumentista, enfermeiros, enfim. É como se nós rogássemos ao médico dos médicos, e o médico dos médicos dissesse: e cadê minha equipe? Cadê a equipe que vai fazer a obra junto comigo? A obra de Jesus. Percebe a honra, mas também a responsabilidade que nos é atribuída? E que operação e que trabalho é esse? Ora, é muito fácil e visível as situações que o nosso mundo hoje enfrenta. O mundo hoje passa por doenças espirituais, doenças emocionais, psicológicas, ou como queiram chamar, psiquiátricas. Algumas sim com disfunção biológica, outras não. Outras de caráter espiritual. E nós sabemos disso. E nós que fazemos, rogamos então ao médico dos médicos, que ele vá lá e resolva o problema. E mais uma vez eu digo, se ele quiser, ele resolve. Mas Paulo está dizendo que ele nos está chamando para sermos os cooperadores, os médicos assistentes. Clame ao médico dos médicos, mas se coloque como assistente dele, porque Deus quer fazer a obra que Jesus fez junto conosco. Não foi assim na era apostólica, ou quando os apóstolos começaram a andar com Jesus? Eles faziam sinais e maravilhas também junto com Jesus. Algumas vezes não conseguiram, mas realizaram muitas obras. Agora preste atenção no que a cooperação, e se isso ficar guardado no teu coração hoje, eu me sinto satisfeito. Preste atenção no que essa cooperação dita aí no versículo 1 do capítulo 6 revela sobre nós. Preste atenção, acorde agora. E nós, na qualidade de cooperadores, está dizendo com ele, também vos exortamos que não a recebais em vão, ou seja, não despreze o que você tem recebido. Não despreze, igreja, a função de cooperador. Se nós fizermos isso, nós vamos cooperar, na verdade, com aquilo que a graça de Deus pode ser ofuscada, na verdade, não glorificada. Nós não vamos cooperar, nós vamos diminuir, deixar de exaltar, porque o Espírito Santo nos foi concedido. Você lembra do texto de Atos 1:8? Mas recebereis sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Tá? Quando diz lá, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, essa palavra poder, você já ouviu em diversas pregações. A palavra ali é dinamis, que é dinamite, é um poder assustador que a igreja tem para fazer obras maiores que a de Cristo, para cooperar com o serviço de Cristo. Estaríamos sem poder? Estaríamos nós sem a capacitação do Espírito Santo? Precisaríamos ainda receber o batismo do Espírito Santo? Porque muitas vezes parece que nos falta poder. E alguém diria: olha, mas hoje está muito difícil
cooperar e exercer poder. O mundo está terrível e falta oportunidade para nós. Eu ouço às vezes as pessoas dizendo assim: olha, eu não tenho tanta oportunidade, eu queria que Deus me desse mais oportunidade. Bom, veja aí o que diz o versículo 2. Porque ele diz: eu te vi no tempo da oportunidade de socorrer no dia da salvação. Sim, teve um tempo oportuno, mas olha o que ele diz agora: eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Nós estamos vivendo no tempo mais oportuno da pregação do Evangelho. Nós estamos vivendo no tempo mais oportuno, onde o mundo está cada vez mais corrompido e sedento por crises de sentimentos, síndromes emocionais, pânico, depressão e diversas situações de desânimo. As pessoas estão cometendo suicídio, deixando de viver, e nós precisamos de oportunidade para levar uma palavra, para cooperar com Deus, como levando uma palavra, indo lá e orando, adentrando hospitais, asilos, casas de repouso, lares, orfanatos. Estamos deixando de cooperar com Cristo, testemunhando a nossa fé. Alguém vem choramingar, resmungar, murmurar sobre a vida, e você: para mim também está muito difícil, eu também não aguento mais. Acabou de cometer um erro de cirurgia ali. Nós sabemos quando um erro de cirurgia, o que ele pode causar. Tivemos a nossa irmã passando por um erro cirúrgico, quando ela sofreu. Às vezes eu fico imaginando e olhando para pessoas que perguntam ao pastor: o que eu posso fazer na obra do Senhor? O que eu posso fazer? Qual cargo eu posso exercer? Se você testemunhar uma verdadeira fé e deixar de reclamar e blasfemar, você vai começar já a ser um grande cooperador. Um cooperador de Jesus. Já é um grande ministério, hein? Vai cooperar com o ministério da reconciliação. Vai ser um embaixador, vai ser um cooperador. Porque preste atenção no que o texto diz: se a nossa vida não for esse testemunho de fé, ou ela nada mais é do que escândalo. Preste atenção, guarde isso. Se você quiser anotar, anote. Se a nossa vida não for testemunho de fé, como igreja que somos, hein? Se a nossa vida não for testemunho de fé, ela nada mais é do que escândalo às pessoas. Preste atenção nos versículos 1 e 2 no capítulo 6, vai explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Percebe que o versículo 2 está entre parênteses na sua Bíblia, porque é uma citação do profeta Isaías. Entendeu? Então é uma citação, está entre parênteses. A sequência do versículo 1, normal era ir para o versículo 3. Tira esse parênteses e leia o texto para você ver como se a sua falta de testemunho de cooperação não é escândalo. Preste atenção, vou ler assim, 6:1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. A Bíblia fala que é necessário que viriam os escândalos. Escândalo é aquilo que contraria a fé ou a moral ou os costumes que nós dizemos. As pessoas esperam ver dos crentes uma fé legítima, alegria, esperança. E eles acham até que nós não erramos. Porque quando erramos eles dizem: mas você não é crente? Mas tudo bem, devemos até procurar não errar, principalmente na frente das pessoas. Mas quando nós não testemunhamos a nossa fé, nós acabamos, na verdade, sendo escândalo. E a palavra de Deus diz: ai daquele por quem vem o escândalo. Mateus 18:7. Talvez você
veio preparado hoje para o culto para ouvir uma porção de palavras bonitas. Mas tomara você tenha entendido que Deus quer te chamar para você exercer realmente, fielmente o papel de igreja. Quem sabe você está vindo na igreja, ou de vez em quando, ou é simpático à igreja, e se decepcionou num momento ou outro. Aconteceram algumas coisas e eu me afastei. A minha expectativa foi frustrada. Quem sabe porque você não entendia direito o que era igreja ou corpo de Cristo. Paulo estava nos ensinando, o apóstolo Paulo estava nos ensinando. Há uma decisão que nós podemos tomar de reconciliação e andarmos qualificados como igreja que continua o ministério de Jesus. Se a igreja não continuar o ministério de Jesus, é como se ela não existisse. Mas ela existe. A pergunta é: você faz parte dessa igreja? Você é um reconciliador? Sua missão é levar a paz, é isso que você faz? Ou a guerra? Ou não está nem aí? Você é um embaixador, um representante. Quando as pessoas chegam perto de você, elas sabem que podem contar com você. Quando você chega no local, todo mundo percebe a diferença. Entrou um crente, entrou uma pessoa diferente. Você é um cooperador? Você tem trabalhado junto com a igreja de Jesus? Ou só assistido? Vamos nos reconciliar com Deus, vamos preparar as nossas vidas. Irmãos, o mundo anda de mal a pior, nós temos percebido isso. Sejamos inteligentes, aceitemos a palavra de Deus e vamos promover uma mudança de vida em nós. Vamos clamar pela instrução e auxílio do Espírito Santo, mas vamos também dar o nosso passo. Você quer ser igreja? Quer voltar a ser feliz? Quer voltar a ser atuante? Chega de viver na mediocridade, chega de ter uma vida mediana, chega de ser colocado no meio dos nonsenses, aqueles que serão comentados por serem mortos. Vamos ser crentes fervorosos, vamos ser reconciliadores, embaixadores, cooperadores. O Senhor nos chama essa noite para isso. Uma das formas de nós darmos continuidade à missão de Jesus, por exemplo, é apresentando os nossos filhos ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora. A palavra de Deus diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. E os nossos irmãos Davi e Marcela sabiamente querem apresentar a sua filha Manuela ao Senhor e fazê-la passar pelo batismo. Então nós vamos ficar em pé, cantar a primeira estrofe do hino 367, 20 meninos. Enquanto isso, os pais tragam a criança aqui à frente para nós fazermos esse cerimonial glorificando o nome do nosso Deus. Thank
Eu só de ouvir esse hino já me traz uma emoção. Só de ouvir. Quem cresceu na igreja, quem participou da igreja, quando canta esse hino, e uma criança vem à frente para ser oferecida a Deus, é algo assim espetacular, algo emocionante. Estou muito feliz de estar aqui, podendo cumprir com aquilo que a palavra de Deus preceitua. Sabe por que ela está feliz desse jeito? Ela já foi batizada. Está longe da ira de Deus. Se morrer na infância, tem a salvação garantida, o selo da justificação pela fé dos pais, essa é a palavra de Deus. Entende a importância do batismo? Êxodo 4, versículo 25 e 26, é aquele texto que a esposa de Moisés o chama de sanguinário, porque Deus havia ordenado que as crianças no 8º dia fossem circuncidadas. Paulo, aos Romanos, capítulo 4, versículo 11, diz que o batismo daquele tempo era a circuncisão que Deus pediu desde lá de Abraão para que fosse feito. Os pequeninos, crianças com 8 dias de vida. Romanos 4,11 diz que Abraão recebeu o sinal da circuncisão de seu filho, como selo de justiça da fé. Presta atenção, Isaac, circuncidado ao 8º dia, recebeu na circuncisão selo de justiça por fé. E que fé que Isaac tinha com 8 dias? Mas a palavra de Deus diz que pela fé de Abraão ele foi justificado quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Eu agradeço e louvo a Deus, irmãos, porque a nossa igreja se mantém fiel à palavra de Deus e não só apresenta a criança ao Senhor, ela também batiza. Porque a palavra de Deus, lá em Atos, versículo 16, capítulo 16, versículo 33, diz de uma família inteira sendo batizada, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões, os açoites, a seguir foi com ele batizado, e todos os seus, guarda lá, da prisão da qual Paulo se viu livre. Foi batizado ele em toda a sua casa. O Senhor quer justificar pela fé os nossos filhos. Não sejam sanguinários, pais. E agora não é Zípora, a mulher de Moisés, que está dizendo não. É a palavra do Senhor. Não sejam sanguinários. Não vos embaraceis. Não tragam sobre seus filhos a ira de Deus. Se eles são menores de idade, batize-os, porque o Senhor quer salvá-los mediante a fé dos pais. Se eles não têm condição ainda de exercer a fé, os pais são os tutores deles, até que eles tenham compreensão da obra redentora de Deus. Há uma emoção muito grande, porque alguns irmãos não sabem, mas o Davi e a Marcela estão de mudança. A partir do ano que vem, estarão morando em Minas Gerais. Eu achei bonito o Davi ainda solicitar que a filhinha, a Manuela, fosse batizada aqui na igreja. Eu creio que isso revela um amor que ele teve pela igreja. E como ele já disse, a Marcela também foram receptivos, e eles também a nós. Houve um amor muito grande, cuidado, uma reciprocidade muito grande. E eles continuarão sendo
corpo nosso, onde quer que estiver. Mas ainda antes de terminar o ano, eu quero batizar minha filha. E ela vai sair como membro da igreja presbiteriana em Vila do Lar. A experiência vai vir só depois. Calma. Que bom. Olha o que Deus quer fazer com a nossa vida. Você quer ser um seguidor, um discípulo de Jesus e dar continuidade ao ministério de Cristo? Cristo faria isso. Cristo deixou que as crianças viessem até Ele. E ainda repreendeu aqueles que não deixaram. E disse: dos tais é o reino. Nós procedemos ao batismo não sem antes fazer algumas perguntas aos pais, para que eles respondam perante Deus e perante a igreja a representatividade de Jesus na terra. Quando vocês forem responder perante a igreja e perante Deus e olhando para a igreja, não se esqueçam que é Jesus Cristo que está sendo representado aqui. Tá? Davi e Marcela, vocês prometem diante de Deus educar a Manuela, que é a herança do Senhor, Salmo 127, versículo 3, conduzindo-a sempre no convívio do corpo de Cristo, a igreja, para que ela cresça amando e respeitando a Jesus. Vocês prometem diante de Deus e diante da igreja? Sim. Davi e Marcela, vocês compreendem o voto que estão fazendo agora diante de Deus? A palavra de Deus diz que aqueles que votam e não cumprem sofrerão a ira de Deus. Vocês compreendem o que estão fazendo, de que se não cumprirem os seus votos, como esse de apresentar a Manuela e conduzi-la, trarão sobre ela a ira de Deus? Vocês entendem? E se vocês votarem e não cumprirem, a Manuela será também alvo da ira de Deus, porque não receberá o verdadeiro evangelho da parte de Cristo. Creem assim? Amém. A palavra de Deus diz para nós não provocarmos os nossos filhos à ira, mas admoestarmos no Senhor. Vocês prometem, Davi e Marcela, e eu posso ver, e a igreja pode sentir isso também, eles já têm feito isso, mas é bom prometer diante de Deus, porque nós nos sentimos responsabilizados depois, né? Vocês prometem continuar, eu diria, assim como fazem com a Luana, né, que ama a igreja. Vocês prometem continuar a ser exemplo de fidelidade ao Senhor e de compromisso com o trabalho, sendo reconciliadores, cooperadores, embaixadores, para que a Manuela veja isso em vocês e queira também participar dessa obra de Cristo? Prometem? Sim? Amém? Graças a Deus. Igreja, se coloque de pé. A igreja também faz votos e nós não sabemos ainda qual será o futuro, né? Ano que vem, como vai ser. De repente os nossos irmãos também estão de volta, não sei. Mas enquanto estiver na nossa alçada, dentro das nossas responsabilidades, igreja, olhe para Marcela e por Davi. E olha para esse tesouro aqui. Preste atenção, porque é muito sério. Nós vamos fazer um voto agora, hein? A igreja promete diante de Deus promover um ambiente amável, saudável, e sempre que puder, estiver, dar auxílio ao Davi, a Marcela e a Manuela, para que essa criança cresça e se torne grande instrumento na casa do nosso Deus. Igreja, vocês prometem? Olha para eles e digam: vocês prometem? Sim? Sim. Graças a Deus. Vamos passar ao procedimento do batismo? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. É um momento muito especial agora, porque a palavra de Deus diz que há júbilo nos céus. Diz que há júbilo nos céus.
Eu queria que ajude no nosso coração também. São irmãos amados e queridos, que estão de partida, mas amam a igreja e querem que a Manuela faça parte dessa igreja. Decidiram batizar aqui, para que nós pudéssemos participar com carinho desse momento. A júbilo, a celebração, a festa no meio da igreja. Amém, igreja? Amém. Ó Deus, prepara a nossa vida agora, Deus. Venha com o teu Santo Espírito inundar o nosso coração, trazer a paz, o consolo, a renovação da esperança, quando nós vemos pais ainda crentes em Jesus, oferecendo seus filhos, consagrando-os em batismo perante o Senhor, selando a justificação pela fé sobre a vida dessa criança. Dá a instrução necessária aos pais para educarem nos seus caminhos, assim como tem feito para a Luana, Deus. Que eles perseverem e tenham força do Senhor para dar a instrução necessária e não embaraçar o crescimento da graça da Manuela. Abençoa esse casal, ó Deus, onde quer que eles estiverem, que sejam porta-voz do Senhor, sejam embaixadores de Cristo, que Cristo reine nos seus lares, e que o inimigo não tenha força para derrotá-los, eles sejam guardados pelo teu Espírito, no nome santo de Jesus. E nós, como igreja, nos colocamos, ó Deus, como cooperadores do crescimento desses irmãos da Manuela. Que o Senhor faça a tua obra através das nossas vidas, no nome santo de Jesus. Nós oramos. Amém. Amém. De oração, igreja. Agradeça a Deus por essa vida tão preciosa que está sendo consagrada ao Senhor. Manuela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus, graças ao teu nome, Senhor. Nós consagramos a Manuela diante do teu trono e cremos que mesmo que ela sofra as imposições, as perseguições, aquilo que o mundo agirá contra ela, nós cremos na salvação da vida dela, preparada pelo Senhor, impulsionando os seus pais a apresentá-la como sacrifício vivo, santo e agradável nessa noite. Amém. Nós cremos e rogamos pela Manuela. Que o Senhor não permita que ela se desvie em nenhum momento dos seus caminhos. Mas se porventura for molestada pelo inimigo e vier a fraquejar, nós já agradecemos pela tua proteção, pelo teu sustento, e sabemos que haverá reconciliação com Manuela antes da volta de Cristo, ou quando Ele a chamar para a glória. No nome de Jesus nós consagramos e rogamos pelos nossos filhos, ó Deus, especialmente aqueles que porventura estão passando pelo vale da sombra da morte. Vá com o teu cajado, com o teu bordão, e resgata os nossos filhos, ó Deus, cumprindo a tua promessa entre nós, enquanto esperamos. Nos ajude, ó Deus, a não murmurar, a não blasfemar contra o Senhor, porque certamente são guardados pelo teu Espírito. Amém. Nos dê essa esperança, renova dentro de nós essa alegria. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos nos despedir desses irmãos. Eles vão se assentar. Nós vamos cantar a terceira e a quarta estrofe do hino 367. Diz lá, quer? 20 meninos inúteis, quer recebê-los no bom país, quer conceder-vos vida feliz, nobre teu Salvador, de alegria sempre gradual, reunimos todos afinal, na
vida, coloca a tua família agora diante do trono de Deus, com fé. Faça a reconciliação na tua casa. Seja o representante de Cristo, o embaixador, coopere, testemunhando Jesus, trazendo uma palavra de conforto, de fé, amando, perdoando. Ó Deus, no final desse culto, a nossa gratidão ao Senhor, porque aprova o Senhor nos eleger, nos chamar, nos fazer igreja, não dependeu de nós, nós estávamos mortos. A palavra diz que nós estávamos mortos, morto não faz nada, nós estávamos mortos em pecado, mas o Senhor nos deu vida, nos chamou a vida, nos regenerou, nos trouxe a paz que excede todo entendimento, que nós não conseguimos entender como alguém pode dar a vida pelo inimigo, pode se fazer pecado como nós demos, para que a fera fosse vista como bela agora. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Que o Senhor fez isso por nós. Esses problemas terrenos que nós temos, por mais que aflijam, tragam preocupações ao nosso coração, porque amamos a nossa família, precisamos do emprego, temos receio de crises no nosso país, ainda assim o Senhor renova a esperança do nosso coração de sabermos quem é esse grande Deus, aquele que é fiel para cumprir as suas promessas, mesmo que não a vejamos, mas está prometido que a restauração, o renovo será feito nos nossos lares, na nossa casa, aqueles que te buscam em espírito e em verdade, que se entregam e cooperam. Abençoe cada família, Deus. Renova a paz, renova a alegria, o vigor, a fim de que sejamos igreja que continua o ministério e o serviço de Cristo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós hoje e para todos sempre. Amém. Enquanto você está orando a Deus, agradecendo o poder cultural, através desse cântico eu te faço mais um desafio de reconciliação, de oferecer mesmo a sua vida a Deus e trabalhar ainda mais nesse próximo ano que se inicia, com toda a disposição. Você quer ser reconciliador? Você quer ser embaixador, um cooperador? Ofereça a tua vida agora a Cristo mais uma vez. Cante comigo, estamos despedidos da graça e na paz de Deus.